Ah, como a forma que você fazia ou que você não fazia cocô na sua infância influencia a forma que você está ganhando ou também não está ganhando dinheiro hoje na fase adulta. Isa, como assim? Cocô, o que que uma coisa tem a ver com a outra? Pois é. Eu postei nos stories, né, que a live de hoje ia ser bem inusitada, né? A gente vai fazer uma live da psicanálise em ação. Lembrando, o que é a psicanálise em ação? A psicanálise em ação é uma live semanal, toda terça às 11 horas da manhã, em que eu trago para vocês conteúdos, né, do dia a dia voltados para a psicanálise, tá? Então, como que a gente relaciona os temas psicanalíticos, principalmente da psicanálise freudiana, com aquilo que nos cerca hoje, né? Com esses assuntos que nos atravessam, que atravessam nossos dias, nossa vida, tá? Então é isso que eu faço na psicanálise em ação. Na live passada a gente falou sobre procrastinação, o vídeo está no YouTube para quem quiser assistir. E hoje nós vamos falar sobre o relacionamento com o dinheiro, tá? E hoje realmente vai ser um conteúdo inusitado. Eu gosto sempre de lembrar que assim, como vocês já sabem, eu tenho inúmeros cursos, inúmeras formações. Então não é sempre que eu vou trazer algo da psicanálise. Se eu vejo que aquele tema, ou que aquela pessoa, né, lembrando que no final, depois que eu trago o conteúdo para vocês, eu abro para caso alguém queira ser atendido gratuitamente, é só entrar aqui na live comigo e eu vou atender essa pessoa, certo? E hoje a gente vai falar sobre esse tema inusitado. Então não esperem conteúdo, né, que eu trago sempre para vocês, que eu acho que vocês já estão cansados, que vocês escutam de mim e de mais um monte de gente, né, que é o quê? Ah, o dinheiro vem com a mãe e fica com o pai, então se o dinheiro não tá ficando na sua vida, seu problema é com o pai, pode ser sim, mas hoje a gente vai falar de cocô. Como assim de cocô? Sim, hoje a gente vai falar de como você fazia ou você retia o cocô na sua infância. Querendo ou não sei se vocês sabem, né? Provavelmente alguns não saibam, inclusive eu sei que tem vários estudiosos aqui também da psicanálise, da psicologia que mandaram mensagem, como assim? Quero assistir essa live depois. Também não sabia disso. Mas a forma, né, segundo Freud, claro que ele traz vários estudos, a gente compilou muita coisa aqui, mas a forma com que você se relacionava com o cocô na infância, a forma que a sua família lidava com isso, influencia diretamente em como você ganha ou não dinheiro hoje, tá? Por quê? Vamos lá. De uma forma meio introdutória e resumida, nós passamos, durante a construção da nossa vida psíquica, nós passamos por algumas fases, tá? Então a gente tem a fase oral, a fase anal, a fase genital e assim por diante. Tudo isso diz respeito à forma com que o nosso psiquismo vai sendo construído, as nossas interações sociais vão sendo construídas e a forma também, né, com que o nosso físico, o nosso comportamento também vai sendo construído. Então, tudo isso tá muito ligado, tá? E aí, eu pergunto pra você, você lembra como foi pra você lá na primeira infância? Como foi esse desfraude? Como era para você se fazer cocô e se não fazer cocô? Algumas pessoas lembram, algumas não lembram, tá? Quando a gente faz um processo de terapia mais longo, a gente começa a ter lembranças disso e isso influencia diretamente na forma com que você lida com o seu dinheiro hoje, tá? Bom, por que, Isa? Porque mais ou menos, tá? Não é algo certo, porque vai de indivíduo para indivíduo. Entre os 2 anos e meio até os 4,5, 5 anos, a gente passa por uma fase que se chama, né, de fase anal. O que é essa fase anal? É onde a nossa libido, né? Para quem não sabe o que é libido, eu explico isso muito na minissérie do Psicanálise em Ação, tá totalmente gratuita no YouTube, tá? Mas libido é energia de vida, tá? Ou seja, a forma com que a gente lida com as coisas
que são importantes pra gente, né? Por exemplo, ganhar dinheiro, trabalho, relacionamento, tá totalmente ligado à nossa libido, à nossa energia de vida, à nossa pulsão de vida. Não lembra, Marília? Então vai ver de novo a minissérie, principalmente o primeiro capítulo, tá? Lá eu explico certinho o que é libido. Bom, retomando, né? A nossa libido é onde ela tá investida, tá? Então, quando a gente fala de uma primeira fase da psicanálise, né? De uma primeira fase oral, é quando o neném, ele tem toda a libido dele voltada para a oralidade, né? No que? Na sucção materna. Né? Nesse primeiro alimento, em como ela chora e a mãe vai lá e escuta aquele choro e dá o que ela quer. Depois, mais ou menos, até os 2 anos e meio, a criança vai entrar na fase anal. Que a libido dela está totalmente investida na área anal. Por quê? Porque é o momento em que a criança está se desenvolvendo e está aprendendo a fazer cocô. Gente, como assim? Ela está aprendendo a fazer cocô? Sim, ela está aprendendo a fazer cocô. E aí que é muito importante. Como que o cocô tá ligado ao dinheiro? Vocês percebem que a primeira coisa que um ser humano faz, que ele faz pro mundo, que ele faz pra ele, que ele faz pros pais, algo que sai dele é o cocô? Pois é, a primeira coisa que a gente dá, que a gente faz, é o nosso cocô. E a forma com que esse cocô é recebido pelo mundo faz total diferença nas nossas relações mais tarde, tá? Principalmente na relação com o dinheiro. Por quê? Porque esse cocô, ele é a nossa primeira moeda de troca. Olha que coisa bizarra. Mas vocês já perceberam que a criança, ela vai, né, principalmente para quem tem filhos, para quem tem sobrinhos, a criança, ela faz um cocô. E aí fica todo mundo, ai, que bom, fez cocô, que lindo, maravilhoso. E toda a atenção é voltada para ela. Depois que ela faz cocô, essa criança, ela sabe se limpar sozinha? Não. A gente tá falando de um neném, na verdade, né? 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos, a gente tá falando de um neném, ela não sabe se limpar sozinha. E o que ela ganha depois que ela faz cocô? A mãe indo lá e limpando ela. Nem fora que tem toda essa questão de existir prazer nessa zona erógena, né? Desse ato de fazer cocô, né? Tudo isso, dessa estimulação, na verdade, tem várias coisas em relação a isso que a gente poderia trazer, mas aqui a gente vai focar nessa parte, tá? Do como esse cocô é recebido. Então, ela ganha atenção, né? E quando eu falo mãe, gente, Freud traz muito essa questão da mãe, obviamente, né? Mas eu não tô falando só da mãe aqui, eu tô falando do pai, eu tô falando daquela pessoa que mais cuidou de você quando você era pequeno, né? Então pode ser um pai, pode ser até uma avó, o que for. E aí, a forma com que esse cocô é recebido pelo mundo vai fazer diferença pra gente, né? Então, por exemplo, uma criança que a mãe fala, ai, não, deixa aí, tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo bem, depois troca. Quando der tempo pra mim, eu troco. Ou então, a pessoa vai e faz a festa, na hora de limpar a criança, ela vai e tipo, ai, eca, que nojo, ai, sujo, é caca, credo. Gente, a gente tá falando de uma criança. É como se assim, a primeira coisa que ela faz é o cocô dela. Se eu pego e eu jogo esse cocô pro mundo, né, dou ali essa parte minha pra minha mãe, porque é isso que a criança entende, se eu tô dando essa parte minha, que é o meu cocô pra minha mãe, e ela recebe como o meu cocô? Ela recebe do tipo assim, meu Deus, que nojo, eca, credo, é caca. Percebe que é uma ambiguidade? Então primeiro fez festa que eu fiz cocô. E aí depois me repreendeu, tipo, credo, que sai de mim é ruim. Ou então no caso dessa criança que não é cuidada, né, dessa criança que tipo, não, fica aí sujo mesmo, depois eu te limpo. Ainda tem a questão de que o que essa criança entende? Nossa, eu não tenho importância. Ela se sente invalidada, mesmo que ela ainda nem entenda o que é isso, né? Se a gente pegar da questão das crenças limitantes, ela se sente o quê? Não merecedora. Então, por mais estranho que seja esse assunto, né, do cocô relacionado ao quanto, ao como a gente ganha dinheiro,
tá totalmente relacionado. Por quê? Se essa criança, ela entendeu que ela precisa dar algo, nessa primeira moeda de troca que é o cocô, se ela entendeu que ela precisa dar algo para receber outro algo, né, para receber esse cuidado, esse olhar, essa aprovação, essa festinha, ela começa a usar essa moeda de troca também como uma forma de punição. E aí que estão duas situações que a gente fala que sai um pouco do normal, né? O normal é o quê? É eu fazer cocô uma vez por dia. Né? Um cocô ali normal e tudo mais. Mas, se essa pessoa, ela retém as fezes dela, ela mostra que ela é o quê? Que ela é uma pessoa controladora. Que ela tá o quê? Ela está punindo alguém. Então, vamos pegar dentro de, por exemplo, um relacionamento. Né? Um relacionamento onde existe uma dependência financeira. O que eu tô mostrando ali pro meu parceiro, pra minha parceira? Eu estou te punindo. Mas eu tô punindo, né? Eu não tô ganhando dinheiro. Porque eu estou te punindo. Eu tô fazendo com que você fique comigo porque eu tô te punindo. Mas eu tô punindo essa pessoa? Eu tô punindo quem tá no relacionamento comigo? Não. Eu estou punindo meu pai ou a minha mãe. Eu tô punindo quem me criou lá na infância, que não me deu o cuidado que eu achava que essa pessoa deveria dar. Eu estou punindo como eu fui criada. Então, pessoas que tiveram pais muito rígidos, né? Que tava ali toda vez julgando, criticando, humilhando de certa forma. Crianças que sofreram violência, elas vão tender o quê? A retrair. Tipo assim, é isso que você quer? Eu não vou te dar o meu cocô. Eu não vou dar isso pra você. Ou então, se essa pessoa, tipo, faz cocô onde você quiser, faz no meio da casa, não vou te trocar. A tendência é o quê? Que ela libere muito, né? Então, são pessoas que têm ali piriri o tempo todo, né? Então, tem uma prova, tá ansioso, vai lá e, meu Deus, já me deu dor de barriga. Né? Então, tudo isso vai revelar a forma com que você lida, vai revelar uma fixação na fase anal, que é essa fase do desenvolvimento da criança, certo? Então, se hoje eu não ganho dinheiro, significa que algo ali na minha fase anal, que é entre 2,5, 5 anos e meio de idade, ainda tá retido. Eu ainda tô punindo alguém. Quem que eu tô punindo? Se eu não tô ganhando dinheiro, se eu não tô pagando minhas contas, quem é que eu tô punindo? Gente, nunca é o relacionamento. Mas eu dependo financeiramente do meu irmão, da minha amiga, do meu chefe. Não é. Você tá punindo quem te criou ali. Você tá falando pra sua mãe, pro seu pai, pra sua avó, pra quem for. Você não fez o suficiente. É moeda de troca. Ou você tá dizendo assim, eu não gostei da forma que você me tratava. Eu não aceito isso. Então, por exemplo, você tá sendo, né, bancado ali pela sua parceira. Você não tá punindo ela. É a forma de você olhar inconscientemente pro seu pai, pra sua mãe e falar assim, pronto, viu? Eu não tenho sucesso na vida e a culpa é sua. Por conta da forma que você me tratou lá na infância. Isa, que horror você falar isso. Imagina, eu amo minha mãe fez tudo que ela podia por mim. Gente, aqui não é crítica, não é julgamento, eu não tô julgando ninguém. E nem tem que ser julgado, mas tudo isso é um movimento inconsciente do nosso psiquismo. Então, e aí entra o caso também, eu não lembro como era isso, mais resistência ainda. Né? Toda a forma com que a gente lida com isso em terapia demonstra o quê? Demonstra uma resistência. Simples e pontualmente assim. Tá? Resistência, não me lembro. Resistência, não admito que eu sinto isso pela minha mãe e pelo meu pai. Resistência. E o que a gente vai fazer num trabalho de uma psicanálise, né, uma psicoterapia séria? A gente vai lidar com essas resistências. A gente vai olhar para isso. Com muito amor, sempre, claro, né? Com muita empatia.
né? Esse ambiente não é um ambiente de julgamento. Agora, né? O que eu falo? Eu recebi algumas perguntas que eu vou responder aqui antes de eu abrir para ver se alguém vai querer ser atendido. Como que a pessoa lida com isso? Primeiro, ela precisa entender qual era o contexto dela. Se era o de soltar muito ou de reter. Porque ela tá... Gente, o cocô... Uma coisa muito interessante. Pra vocês verem como não é tão loucura isso que eu tô falando, né? Que vocês devem estar pensando, gente, que loucura é essa? Quais são as falas que a gente tem dentro da sociedade que a gente percebe que não é tão loucura? Quando a pessoa senta e fala, olha, o cofrinho dela tá aparecendo. Gente, como assim o cofrinho dela? Quem foi que associou? Porque é parecido. Não. Quem foi que associou, né, a bunda com a poupança, com dinheiro? Ou então outra fala, tipo assim, fulano acha que eu cago dinheiro. Percebe? Tem várias falas da sociedade que a gente associa dinheiro a merda, a cocô. Porque é aquilo que a gente aprendeu a fazer. É o nosso primeiro ato que a gente entrega para o mundo. Foi a primeira coisa que a gente aprendeu a fazer. É a primeira coisa que a gente tem como moeda de troca para o quê? Punir ou presentear nossos pais. E vamos pegar, vocês já viram atos de resistência política mesmo, em que, por exemplo, tá tendo ali uma greve e aí o pessoal invade sei lá, a prefeitura de tal lugar e vai um fulano e faz cocô no chão. Por que tanta coisa pra esse fulano fazer, quebrar as coisas, pichar? Por que ele vai e ele faz cocô no chão? Resistência, eu tô punindo você. Você não tá sendo um bom prefeito. Você não tá fazendo bem pra nossa cidade. Eu estou punindo você. Percebe como tudo isso... a pessoa fez pensando? Não, isso é muito primitivo. Quando a gente fala de primeira infância, às vezes é estranho, porque às vezes a gente acha que a gente tem lembrança, mas não, é algo muito primário do ser humano. É algo que a gente não lembra. E aí, ainda hoje, você pode ter resquícios na sua vida, principalmente se você tiver essa conexão, digamos assim, né, de associar essa fixação mesmo, né, nessa fase anal do desenvolvimento humano. Se você ainda tiver isso, você vai perceber que até hoje o seu intestino fala com você, né? Então, por exemplo, fiquei nervoso, deu o quê? Deu dor de barriga. Vou lá fazer uma prova, deu o quê? Deu dor de barriga. Ou não, tô nervosa, tenho uma apresentação importante para fazer hoje, o que eu faço? Prendo. Retenho, pessoas controladoras retêm. E se eu retenho isso, eu retenho o quê? Dinheiro. Eu não entrego pro mundo o meu serviço. Por quê? Porque eu ainda tô punindo alguém. Quem que eu tô punindo? A pessoa que tá me bancando? Não. Tô punindo meu pai e minha mãe. Porque eles não me criaram da forma que eu queria que eles me criassem. Que eles não me deram o amor que eu queria que eles me dessem. Tá? Então é isso. E aí, dentro das próprias falas do inconsciente coletivo da sociedade, né? Claro que Freud não fala sobre inconsciente coletivo, mas dentro das próprias falas do inconsciente coletivo da sociedade, a gente tem o quê? A gente tem essa visão dessa associação do cocô com dinheiro. Né? Dá pra pensar em muito mais. Né? Uma muito boa aqui, uma outra fala muito boa aqui. Que é, por exemplo, quando a gente fala assim, vamos sair hoje? Não dá. Tô apertada. Gente, apertada. Eu tô apertada pra ir no banheiro. Então, você vai perceber que as nossas falas, né? A fala é a via régia pro inconsciente. Por isso que a psicanálise é o quê? É a terapia da fala. A sua fala entrega tudo. Sempre. Sempre. Né? Então, a gente vai tendo essas associações. E aí, deixa eu ver se faltou falar alguma coisa do que eu anotei aqui pra vocês. E aí, qual é o caminho de solução, gente? Olhar pra isso, quem eu ainda estou punindo, o que eu ainda estou esperando, por que eu ainda estou retendo, ou por que eu estou expelindo demais? Quem eu ainda estou querendo que me salve? Por quem eu ainda estou querendo reconhecimento? Entende? Então a gente precisa o quê? Fazer uma terapia bem feita.
Porque tudo isso fala sobre uma coisa: desejo. Tudo isso é objeto de desejo. Nesse caso aqui que eu tô falando pra vocês, de uma pessoa que retém o cocô, por exemplo, né? E que, não ganha dinheiro. Uma pessoa controladora, uma pessoa que retém as fezes, né? O que isso mostra pra gente? O desejo dela. O desejo de quê? De punir. Qual que é o caminho de saída dentro da psicanálise? Eu aprender a lidar com o meu desejo. Eu aprender a sublimar esse meu desejo. Né? Isa, o que é sublimação? Eu expliquei muito isso também na minissérie Psicanálise em Ação. Vai lá, assiste. Me pede o link, eu passo para vocês, é gratuito. Tá? Então, aprender a sublimar o meu desejo. A mudar a via. A, tipo assim, mudar. Sair desse estado de o meu desejo é punir meu pai, minha mãe, ou seja lá o que for, ou ainda, né, a quem espelhe muito, ou ainda essa necessidade de aprovação. Meu desejo é esse. E eu preciso aprender a sublimar ele. Como que eu vou sublimar ele? Como diz minha professora, aprendendo a cagar dinheiro. Gente, que loucura, né? Mas é real, né? E como que eu aprendo isso? Mudando o foco do meu desejo, tá? Essa é a saída sempre, tá? Então, isso já fica aí um insight. Perceba você. Você tem intestino preso? Tem intestino solto? Como é essa relação com o dinheiro? Como era essa relação com seus pais? Tá? Olhar para isso. Agora, eu queria falar, só antes de eu seguir para as perguntas que me mandaram, só uma coisa muito importante, que é essa parte que eu falei um pouco da invalidação dessa criança, que eu gosto de dar exemplos porque aí vocês vão trazendo para a vida de vocês, certo? Então, essa criança que ela era uma criança em que não foi cuidada, não foi limpada o suficiente, né? Que fazia cocô, tipo, depois eu troco. Ou que a mãe falava, você teve muito tempo pra fazer cocô, vamos, tô com pressa, bora, depois você faz. Né? Essa criança que não se sentiu vista, né? E qual é o lugar dela dentro disso aqui? Normalmente, ela vai ser aquela criança que... Aquela criança não, aquele adulto, na verdade. Normalmente, ela vai ser aquele adulto que... tá tudo bem, ela tá num espaço comum. Tipo, mora numa república. Mas ela usa de tudo, de todo mundo. Ela não tem limite. Ela acha que tá tudo certo. Né? Ou então ela quer tanto a aprovação dos outros. Sabe aquelas pessoas? Gente, eu vejo muito isso. Né? Muito, muito, muito. E não só em atendimento, não. Né? Querendo ou não, a minha escuta e a minha visão é treinada clinicamente para pegar essas coisas. Significa que eu falo isso pra pessoa? Lógico que não. Até porque ela não me paga pra isso. Mas eu percebo na fala das pessoas, sabe uma coisa assim, por exemplo, eu sei, a pessoa vem falando, porque eu fiz tal coisa, e eu falei não sei o quê, e você sabe que não foi ela que falou. Você sabe que isso não veio dela. O que ela tá me mostrando ali? Que ela não teve o amor que ela desejava na infância. Qual é a linha do desejo dela? Porque psicanálise é sobre desejo. Qual é a linha do desejo dessa pessoa? Ainda é ser vista pela mãe e pelo pai. Percebe? Então, assim, tem várias nuances. Gente, eu sei que parece que foi muita loucura, mas me falam se tá dando pra entender, se tá fazendo sentido, se ficou alguma dúvida antes de eu passar pras perguntas que me mandaram. Bom, qualquer coisa vocês me mandam aqui. Agora eu vou responder algumas perguntas antes de eu abrir para atendimento, tá? Deixa eu pegar aqui as perguntas que me mandaram. Bom, eu recebi 2 perguntas na caixinha, né? E foi assim, perguntei, né? Pedi para as pessoas me contarem qual era a questão delas e eu ia falar um pouco sobre isso. A primeira pergunta que me mandaram foi: não guardo nada, gasto tudo que aparece. Nesse caso, essa pessoa especificamente, eu a conheço. E eu já fiz o plano de alma dela. Quando ela assistir, ela vai saber que eu tô falando dela. Eu já conheço ela, já fiz o plano de alma dela. Neste caso,
né? Estou falando especificamente para esta pessoa, tá? Tá em reflexão, Marília. Isso deixa a gente, né? Pega em lugares bem desconfortáveis, gente. Muito bom você mandar isso, porque é isso. Não é gostosinho de ouvir que eu ainda tô punindo minha mãe, que eu ainda não aceitei aquilo que ela fez, aquilo que meu pai fez comigo, né? Que eu ainda tô nessa situação financeira de expelir ou reter, porque eu ainda espero, porque eu puno, né? Não é gostoso. E não é qualquer pessoa que aceita isso, gente. Não é qualquer pessoa que aceita isso. Tanto que, assim, eu vou abrir aqui para atendimento, caso alguém queira. O atendimento que eu vou fazer aqui não é igual lá na clínica. Por quê? Porque lá, né, o trabalho psicanalítico, ele é um trabalho longo. Eu vou escutar a pessoa, porque tudo que ela me diz sempre tem sentido. Nem que ela pare do nada, assim, no meio das coisas que ela tá falando, e ela fala assim, não esqueci, não lembro mais. Ou ela fala assim, nossa, agora que eu reparei como aquela planta é verde, tudo isso importa pra mim. Tudo isso faz sentido, tá? Porém, aqui hoje, eu quero VaptVupt. Não dá pra fazer esse trabalho de entender tudo aquilo que você me fala. E muitas vezes eu percebo na clínica que eu falo assim pra pessoa, fulano, né? Ela me contou uma questão. Fulano, seja sincero comigo, vou te fazer uma pergunta bem desconfortável. Tudo bem? Tudo bem. O que você sentiu em relação a isso que aconteceu? O que você sente? Você sente raiva? Você sentiu raiva dessas pessoas? Imagina, eu senti raiva, nunca senti raiva deles na minha vida. Eu amo eles, independente do que eles fizeram por mim. Mentira! Eu falo isso pra pessoa na cara dela, mentira. Você fala, tá bom, fulano, continua. Porque eu tô julgando ela de mentirosa? Não! Mas porque eu tô treinada pra escutar aquilo que ela não diz. Eu sei. Então você sabe mais da vida da pessoa do que ela. Não! Mas eu sei quando é o inconsciente dela querendo falar e quando é as camadas de defesa, de repressão do sistema psíquico dela, retraindo. Que não posso. Imagina sentir raiva do meu pai? Imagina, nunca! E isso só me mostra o quê? Que eu tô julgando ela? Não, jamais. Até porque se eu tô aqui nesse lugar hoje, é porque eu já passei por isso. É porque eu passo ainda por isso. E todo terapeuta é o que mais precisa de terapia, gente. Sempre, sempre. Isso é primordial. Um terapeuta que não se terapeutiza, ele não ajuda ninguém. Porque ele não tá nem se ajudando a ele mesmo. Tá? Então, é um trabalho longo de entender se aquela pessoa ainda tá muito resistente. Eu vou falar isso pra ela? Não, porque isso pode gerar mais sintoma. Mas eu vou entender o momento dela, eu vou entender quanto, opa, aqui eu tenho um espaço pra ir. Aqui tá travado, eu não vou mais que isso. Porque eu respeito essa pessoa acima de tudo, tá? Então a gente pega isso. Bom, mas voltando, né, pra essa pessoa que eu já fiz o plano de alma dela. Então, nesse caso, quando ela diz, não guardo nada, gasto tudo que aparece. Essa é uma pessoa que ela tem um traço de codependência emocional. Isso ela mesma sabe, né? Ela mesma sabe disso. Isso tá no plano de alma dela. E quando ela diz que ela não guarda nada, que ela gasta tudo que aparece, é porque ela tá nesse lugar de salvadora. Uma pessoa codependente, ela vai gastar com ela, com os outros. É uma pessoa muito boa mesmo. Ela é tão boa que ela não vê o que ela gasta. E aí aqui, claro, a gente tem duas saídas, né? Olhar pro financeiro mesmo, né? Será que eu tô realmente cuidando do meu financeiro? Porque às vezes, gente, eu tô fazendo terapia, mas eu só não tô fazendo uma planilha. Não tô fazendo aquilo físico que eu de fato preciso fazer, tá? Então, o que eu falo pra essa pessoa? Você tá tendo essa organização? Não, Isa, tô. E mesmo assim, eu não consigo, eu não consigo me controlar, tô gastando muito. Aí a gente vai pra sua questão de codependência, que sempre gera uma dependência também, né? Que é o quê? Que falta é essa que você está suprindo com os gastos? Que falta é essa que você está suprindo? E isso vale, gente, para qualquer tipo de dependência.
né? Uma pessoa que tem compulsão alimentar, uma pessoa que tem vício em cigarro, em drogas, em álcool, né? Uma pessoa que tem vício em compra, em jogo, em celular. Que falta é essa? Tá? Vamos olhar para essa falta. Depois você me diz se fez sentido. Agora, a outra pergunta que me mandaram foi... o que não é uma pergunta, né? Um comentário pelo que a pessoa tá passando. Não tem constância. Muita conta não tem constância, entendi que o dinheiro, né? O dinheiro não tem constância, muita conta para pagar. Ele vem, mas ele fica pouco e já some, né? Provavelmente porque paga tudo, quando viu já não tem mais dinheiro. Não consigo guardar. Tá. Eu não conheço essa pessoa. O que eu posso falar disso aqui? Né? Quando ele vem, aí eu vou cair no clichê que eu sempre falo. Quando ele vem, mas não fica, normalmente questões com o pai. Tá? Se ele não tem constância, tem muita conta para pagar, claro que entra naquela coisa também, né? Você tá gastando mais do que você pode, tá fazendo suas planilhas? Ah, tá tudo certo. Então aí a gente vai investigar a causa disso. Né? O dinheiro vem, fica pouco e já some, né? Não consigo guardar, né? Ele serve só para quê? Para eu sobreviver, ele não expande, né? Questão com o pai, gente. Vamos olhar para sua questão com o pai. Né? Olha para tudo que eu falei nessa live, como foi essa fase na sua infância, né? Como que seu cocô era recebido? Como que você lidava com isso, né? Olha para o pai, olha para a primeira infância. Por quê, gente? Sempre, se eu não tô ganhando dinheiro, eu tô punindo alguém. Pode ser eu mesma, pode ser minha mãe, pode ser meu pai, pode ser quem cuidou de mim. Tá? Ah, não pode ser meu marido? Não. Que a relação com o seu marido reflete lá na infância. Tá? Então, olha para isso, olhar para a primeira infância. Bom, respondidas as perguntas. Caso alguém queira ser atendida, é só mandar eu quero, que eu vou chamar para entrar aqui comigo. E claro, se alguém tiver dúvidas, pode me mandar também. Agora, né? Se alguém ficou alguma dúvida da live. Vou aguardar aqui, vou olhar minhas anotações enquanto eu vejo se alguém vai mandar que quer entrar. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa pra vocês. Ai, gente, essa frase é muito boa. Essa frase é muito boa, preste atenção nisso. Não ter dinheiro ou medo de ter dinheiro é uma fixação em um acontecimento primário. Então pensem. Né? Aonde, né? Fixação libidinal, lembra sua energia de vida? Sua energia de vida encostada lá, fixada em algo que aconteceu na fase primária da sua infância. Tá? Na fase primária da sua infância. Tá? Primeira infância, sempre mais ou menos até 7 anos de idade. Então, não ter dinheiro ou medo de ter dinheiro é sempre uma fixação em algo que aconteceu na fase primária da sua infância. Prestem atenção nisso, lembra disso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, acho que eu falei de tudo que eu tinha anotado aqui, gente, mas é isso. Sempre pensem, né? Primeiro, né? Relação com dinheiro. Eu tô fazendo o que precisa ser feito? Eu tô fazendo minhas planilhas? Eu tô gastando mais ou menos do que eu deveria, né? Eu tô olhando pro meu dinheiro, eu tô cuidando dele. Ah, tô fazendo tudo isso, isso tá certinho. Aí a gente vai para uma segunda fase. Que fase é essa? A fase de olhar para a raiz do problema, né? Ou seja, dependências emocionais, dependências financeiras, pai e mãe, cocô, primeira infância, tá? Aí a gente olha para isso. Porque também não adianta a terapia estar em dia e a parte financeira não ser cuidada, né? O adulto, ele cuida da parte financeira dele. Assim como não adianta, gente, uma coisa que eu gosto também de deixar aqui claro, como vocês sabem,
Eu sou terapeuta holística, eu sou psicanalista. Tô iniciando agora a graduação em psicologia também. Não adianta a gente achar que a gente faz terapia. Ah, não, eu faço terapia, já tem 10 anos. Mas eu faço uma vez no mês. Eu faço terapia espiritual, energética. Não, gente, desculpa, não adianta. Terapia, constelação é maravilhoso, eu amo constelação. Terapia holística é maravilhoso, amo. Mas sem uma terapia bem feita, não adianta. Tá? O que é uma terapia bem feita? Uma psicanálise bem feita. Né? Uma terapia que você ficou aí há um bom tempo, olhando para as coisas que vêm de fato, voltando para você. Não adianta você ficar culpando sua ancestralidade se você não tá fazendo o que precisa ser feito. Tá? Então, quando eu falo terapia bem feita, é sobre isso. Tá? E dentro da psicanálise, uma terapia bem feita é aquela terapia que você ficou ali um tempo e você chegou em assuntos de desejo. Em que você falou sobre os seus desejos, os mais, né, os menos palpáveis ali, aqueles desejos mais obscuros mesmo, que você fala, nossa, não falaria isso pra ninguém. Minha professora fala, gente, se você faz uma terapia, se você fez 10 anos de terapia e nunca falou sobre seus desejos, aqueles que você tem vergonha de falar até pro seu melhor amigo, e você nunca falou sobre sexo, desculpa, isso não é uma psicanálise bem feita, porque isso é fixação. Tá escondendo o ouro. O ouro do quê? Para ressignificar aquilo que você mais tem dificuldade na sua vida. Isso é uma terapia bem feita. Tá bom? Então, olhem para isso também. Como que tá sendo minha terapia? Eu realmente tô fazendo terapia ali toda semana? Ou eu vou uma vez no mês? Ou eu só faço constelação? Ou só faço, sei lá. É unir tudo, gente. É fazer a psicanálise, é fazer a constelação, é fazer a terapia energética. Tudo isso tem, cada uma tem o seu lugar. Todas importam. Mas cada uma tem o seu lugar, tá? Acho que é muita coisa para refletir e aprimorar. Obrigada. Eu que agradeço. É bastante coisa mesmo. Olhem para isso, tá? Gratidão por vocês terem ficado até aqui. Se surgirem perguntas, podem me mandar no direct, né? Tô aqui para respondê-las. Se quiserem mais informações sobre atendimentos também, estou aqui. É só me mandar mensagem. Gratidão pela participação de vocês até agora. Muito obrigada mesmo. E semana que vem tem mais. Logo eu vou abrir uma caixinha para perguntar qual tema que vocês querem para a semana que vem. Até então, terça às 11 horas. Um beijo e até mais.